Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, só que hoje eu vou iniciar com vocês o capítulo 7, capítulo novo, porque eu já finalizei tudo do capítulo 6, tanto em termos de matéria, como em termos de atividades. Inclusive, já revisei todos os capítulos, passei várias atividades para vocês, do capítulo 4, 5 e 6, tá? Então, tá mais do que revisado esses 3 capítulos. Agora a gente vai dar início ao capítulo 7. Vamos começar? Abram, por gentileza, aí na página 116 do livro de vocês, para que a gente dê início ao conteúdo. Então, capítulo 7, o enunciado dele é tempo, distância e velocidade, página 116, que é a primeira folha onde começa esse capítulo, tá? Lá embaixo do capítulo 7 e o tema, lá embaixo tem 3 perguntinhas, aonde a gente vai abordar ao longo do capítulo, tá? Então, eu vou perguntar e eu mesma vou responder para poder dar início ao nosso conteúdo, para vocês entenderem do que é que a gente vai falar ao longo do capítulo 7, tá? Que fala de tempo, distância e velocidade, que são medidas de tempo e medidas de velocidade, ok? Então vamos lá, primeira questão aí. Os alunos podem chegar à escola de diferentes maneiras. Como os colegas de sua sala fazem para ir de casa para a escola? E você, como faz? Então, geralmente, os alunos, né, chegam à escola de diversas maneiras, como de carro, com o pai e a mãe, né, os irmãos, enfim. De transporte escolar, que é aquela van bem grande, onde tem vários alunos dentro. Você também pode chegar a pé, dependendo da onde você mora, e dá para ir a pé, né? Também pode ir de bicicleta, se caso more perto da escola. Pode ir de moto também, de ônibus, tem gente que vai de ônibus, né? E aí vocês chegam à escola de diversas maneiras, em algum transporte, desde que seja, né, pode ser até a pé também, né? Enfim. Então, segunda questão, todos devem chegar à escola mais ou menos no mesmo horário. Mas será que todos saem de casa ao mesmo tempo? Por quê? Não, né? Existe uma medida chamada distância. Então, as pessoas, elas moram em diferentes locais. Então, se eu morar perto da minha escola, que eu estudo, se eu morar perto do meu trabalho, né, eu não vou sair no mesmo horário que o meu colega que mora mais distante, né? Eu vou demorar um pouquinho mais para sair de casa do que ele, por conta das diferentes distâncias que a gente tem com os nossos colegas. Por exemplo, vocês, né, que estudam lá no colégio, os colegas de vocês não necessariamente moram no mesmo bairro, ou então moram perto da escola. Tem muita gente que mora distante, né? Então precisa se sair mais cedo de casa para poder chegar no tempo, para não se atrasar para começar a aula. Em compensação, quem mora perto da escola não precisa sair no mesmo horário de quem mora longe, né? Sai um pouquinho mais tarde porque dá tempo, por conta da distância. Então vamos à resposta. Nem todos precisam sair de casa no mesmo horário, pois moramos em distâncias diferentes. Portanto, quanto mais longe morarmos do colégio, por exemplo, né, do colégio que está no enunciado, quanto mais longe morarmos do colégio, mais cedo temos que sair de casa para não chegarmos atrasados. E quanto mais perto morarmos do colégio, não há necessidade de sair de casa tão cedo. Então, você que mora perto do colégio e seu colega que mora longe do colégio vão sair de casa em horários diferentes,
porque vocês moram em distâncias diferentes do colégio, ok? Terceira, depois da aula, os alunos que vão embora de transporte escolar sempre chegam em casa mais rápido do que os alunos que vão à escola a pé. Essa é uma pergunta, né, no caso. Por quê? Provavelmente sim, né? Uma questão de... É relativa essa pergunta, né? Provavelmente sim, pois a pé nos locomovemos mais lentamente do que uma pessoa que locomove-se de carro, de van, de moto, de ônibus, né? Mas caso a pessoa que vá a pé para casa more ao lado do colégio, chegará mais rápido do que a pessoa indo de transporte escolar que more mais distante. Então é relativo, né? Depois da aula, os alunos que vão embora de transporte escolar sempre chegam em casa mais rápido do que os alunos que vão à escola a pé. Depende da onde você mora. Geralmente, quem se locomove a pé porque mora perto da onde a pessoa está pretendendo ir. Se eu vou a pé para o meu trabalho, é porque eu moro perto. Se eu vou a pé para a minha escola, onde eu estudo, é porque eu moro perto e porque não tem nenhum perigo de eu ir a pé. Né? Também tem essa questão de ser perigoso ou não. Então, é relativo. Se eu for de transporte escolar e moro longe, eu vou chegar mais tarde do que uma pessoa que vai a pé para casa que mora do lado. Em compensação, se essa pessoa que mora a pé morar um pouco mais distante, mas preferir se locomover a pé, tem gente que gosta de andar, né? E a pessoa que se locomove com transporte escolar que mora um pouco mais perto, então a do transporte vai chegar mais cedo do que a pessoa que vai a pé. Enfim, vai depender muito do ponto onde você quer chegar. Se está distante, se está perto, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai abordar ao longo do capítulo 7. Vamos falar das medidas de tempo, vamos falar das medidas de distância, vamos falar das medidas de velocidade. A gente vai aprender quais são essas medidas. Afinal de contas, cada um se mede de forma diferente, tá certo? Então, vamos começar, né? Olhem aí. Virem aí na página 118, tá? Olhem aí na página 118, por gentileza. E aí, nós temos as medidas de tempo que vocês estão olhando no vídeo, né? No vídeo aí que eu trouxe para vocês. Mas olhem também aí no livro de vocês, na página 118, tá? Essas aí são medidas de tempo, ok? Página 118. É provável que você tenha um relógio em sua casa e saiba que ele serve para marcar o tempo. Não interessa se esse relógio é de parede, é de pulso, não interessa se esse relógio é de ponteiro, né? Que é essa daí que tá, esse relógio redondo aí que tá marcando as horas, os minutos e os segundos. Não importa se esse relógio é digital que marca no visorzinho as próprias horas, né? Não interessa. É uma medida de tempo que a gente utiliza, né? Olhando para ele, precisamos saber qual é o horário naquele momento. O relógio, então, é um instrumento de medida de tempo. E o relógio, ele não foi inventado hoje, né, gente? Não foi inventado há pouco tempo, foi inventado há milhares de anos. Vocês estão vendo essa ampulheta que está aí em cima, no meio. No meio, entre os dois relógios, é uma ampulheta, né? Essa ampulheta era uma medida de tempo. E a ampulheta foi inventada no século VII, né? Ou seja, muito tempo atrás. E ele era usado para medir espaços de tempo pequeno, tipo segundos ou minutos, né? Muito diferente do relógio. O relógio o relógio hoje em dia serve para a gente medir o tempo durante o dia todo, no caso, durante 24 horas, né? Continuando. Os relógios geralmente indicam o horário em horas e minutos, sendo que alguns modelos também indicam segundos. Porém, horas, minutos e segundos não são as únicas unidades de medida do tempo.
dias, meses, também são unidades de tempo. Podemos utilizar o relógio, por exemplo, para determinar quanto tempo demoramos realizando determinada tarefa. Imagine que vocês queiram saber quanto tempo demora desde que sai de sua escola, de sua casa até chegar à escola. Para isso, basta ver o horário quando estiver saindo de casa e o horário em que chegou à escola. Nesse caso aqui, na foto da página 118, a pessoa, o estudante, saiu 6h30 da manhã de casa, olhou no relógio. Quando chegou à escola, olhou no relógio de novo, estava medindo 7 horas da manhã. Portanto, o estudante demorou quanto tempo para chegar na escola? 30 minutos, tá? Se ao sair de casa, seu relógio estiver marcando 6h30, ou seja, 6 horas e 30 minutos, e quando chegar à escola estiver marcando 7 horas, é possível concluir que você demorou 30 minutos para chegar, para executar essa tarefa. É a mesma coisa quando a gente faz numa sala de aula, né? Nós, professores, e vocês, alunos, tem um horário para começar certa aula e tem um horário para terminar certa aula. Então, a gente fica medindo esse tempo através do relógio de pulso. Eu, pelo menos, ando com o relógio de pulso todo o tempo, né? Para poder não me atrasar para chegar na escola, no trabalho, para saber o horário que eu chego na sala, começa a dar aula para vocês, né? Se a aula começa 8 horas, quando dá 8 horas no meu relógio, eu começo. E aí a aula termina 9 horas. Quando dá 9 horas, eu olho para o relógio de novo e aí eu saio, ok? Coloquem aí na página 119, por favor. A pergunta é: e como sabemos qual unidade de tempo devemos usar? Bom, pronto. Para a gente medir o intervalo de tempo entre os seus aniversários, entre os nossos aniversários, a unidade mais adequada, no caso aí, é o ano, né? O tempo de duração de determinada atividade é denominada intervalo de tempo. Os intervalos de tempo podem ser medidos em anos, meses, dias, horas, minutos e segundos, ou etc, né? Então, nesse caso aí, a melhor medida para se usar para poder calcular o nosso aniversário, né, que é uma vez por ano, a melhor unidade de medida para se usar é o ano, né? Quantos dias existem no ano? 365 dias ou 366 dias, que forma um ano. Já para medir o intervalo de tempo que você passa diariamente na escola, a unidade mais adequada é a hora, né? Então, tem gente que utiliza o relógio de pulso, né? Tem gente que se baseia através do relógio que fica na parede, enfim. E esse relógio, os relógios, né, tem como calcular tanto as horas como minutos e segundos também, tá? Pronto. E como, ainda na página 119, tá? E como sabemos qual unidade de tempo devemos usar? Isso dependerá da atividade que está sendo realizada. Por exemplo, para medir o intervalo de tempo entre os seus aniversários, a unidade mais adequada é o ano. Já para medir o intervalo de tempo que você passa diariamente na escola, a unidade mais adequada é a hora. Observe algumas relações que correspondem a estabelecer entre unidades de tempo. Então, vejam aí. Um ano corresponde a 12 meses. Um mês corresponde a 30 dias. Mas 30 dias, gente, é relativo. Por quê? Dependendo do mês, ele tem 28 dias, 30 ou 31 dias, né? Mas para falar no geral mesmo, a gente diz que os meses têm 30 dias, ok? Um dia corresponde a 24 horas, uma hora corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a
60 segundos. Atenção! Na prática, temos meses com 28, 29, 30 e 31 dias, como eu acabei de falar, né? Mas, quando falamos em mês de modo geral, com um intervalo de tempo não específico, utilizamos a referência de 30 dias. É só para falar do mês mesmo, tá? Se a gente falar de um mês específico, por exemplo, a gente está em julho, né? Julho tem 31 dias. Julho e agosto tem 31 dias, tá? Então, se eu me referir a julho, eu vou dizer que tem 31 dias. Se eu for me referir a junho, mês passado, eu vou dizer que teve 30 dias. Mas se eu me referir a mês de forma geral, ao mês, aos meses de forma geral, aí eu falo que tem 30 dias mesmo, tá certo? Sem falar especificamente sobre o mês, ok? Da mesma maneira que medimos o tempo, medimos também as distâncias. As distâncias podem ser medidas com vários instrumentos diferentes. Você conhece algum instrumento de medida de distância? Conhecemos sim, né? Por exemplo, na sala de aula, é muito comum a gente utilizar a régua, né? Essa réguazinha que está aí em cima. A régua a gente pode utilizar não só na matéria de matemática, fazendo aqueles ângulos, né? Enfim, mas a gente pode utilizar a régua para fazer desenhos, para fazer, enfim, várias coisas. Mas a régua, ela é utilizada para medir a distância, tanto que ela tem uma distância, depende aí da régua, né? Mas aqui no livro de vocês, a régua tem 20 centímetros, tá? Essa régua aí que eu trouxe, ela tem, não dá para enxergar, né? Mas ela, acho que eu tô vendo 15 centímetros. Então, vai depender da régua. Tem régua mais longa, de 30 centímetros. Então, a régua é um instrumento de medição de distância, né? Tanto que ela tem os centímetros. A trena, que tá do ladinho aí, a trena, ela serve para medir distâncias maiores, porque ela chega até 3 metros, né? Aí, no próprio objeto, né? Tá dizendo que tem 3 metros essa trena. Então, a trena é para medir distâncias maiores, né? Esse outro instrumentozinho que vocês estão vendo aí embaixo, que parece um telefonezinho, ele é uma trena eletrônica. É uma trena eletrônica, tá? E vocês olhem aí, não sei se dá para ver aí no vídeo, né? Mas também tem no livro de vocês um satélite. Serve para medir também a distância de um planeta para o outro. Uma das funções do satélite, claro, né? Que o satélite serve como instrumento de medição. Aí, essa medição de distância é bem maior mesmo. Para poder se referir ao espaço, por exemplo, o planeta e Marte, né? É claro que eu não sei qual é a distância. Então, para poder se referir lá no espaço, uma distância muito gigantesca, muito grande, que é de um planeta para o outro, aí o nome da medição de distância se chama anos-luz, né? A Terra fica a, não sei qual é a distância, anos-luz de Marte, né? Entenderam? Então, o satélite tem, uma das suas funções é fazer a medição entre planetas. Coloquem aí na página 120 para a gente continuar, tá certo? As unidades de medida de comprimento mais comuns são os milímetros, o centímetro, o metro e o quilômetro. A escolha da unidade de medida adequada para indicar determinado comprimento depende do que está sendo medido. Afinal de contas, essas 4 medidas, milímetro, centímetro, metro e quilômetro, vai depender do tamanho também do que você está medindo. Por exemplo, o milímetro é algo que você está medindo que é bem pequeno, tá? Centímetro também,
é pequeno, né? Uma medida pequena. Metro e quilômetro já são medidas bem maiores. Por exemplo, para indicar a altura de uma árvore, utilizamos o metro, viu? A árvore, como ela é alta, já tem que se utilizar uma medida maior de altura, né? De comprimento, no caso, como o metro. Já para indicar a distância entre duas cidades, utilizamos o quilômetro. E também, quando a gente percorre no carro, né? Por exemplo, daqui para, sei lá, para Canoa Quebrada, né? É uma distância muito longa, então a gente não vai utilizar metro, nem centímetro e muito menos milímetros. A gente vai utilizar quilômetros, né? Então eu posso dizer que onde eu moro fica a 150 quilômetros de Canoa Quebrada, Praia Canoa Quebrada, certo? Então é uma medida bem longa, bem grande. Já para medir a distância entre duas cidades, utilizamos o quilômetro. E para indicar o comprimento de um bebê recém-nascido, utilizamos centímetros. O recém-nascido, ele é pequeno, mas ele não é tão pequeno a ponto de ser medido em milímetros, tá certo? O bebê é centímetro, quando nasce, né, claro. É centímetros, tá certo? Porque é uma medida pequena, mas não é tão pequena quanto os milímetros. Observe algumas relações entre unidades de medida. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 metro corresponde a 100 centímetros. E 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Né? Então, essas 4 medidas de comprimento, os milímetros, eles são a menor medida, né? Menor medida. E depois vem os centímetros, também é para medir coisas pequenas, mas não tão pequenos quanto os milímetros. Por exemplo, recém-nascido, a gente utiliza os centímetros, tá? Metro, para poder medir, por exemplo, a gente, né? Eu tenho 1 metro e 60 centímetros. A gente utiliza as duas medidas, 1 metro e 60 centímetros. Metro já é para utilizar para uma medida bem maior, né? E quilômetro serve para poder medir uma distância, um comprimento bem maior mesmo, por exemplo, entre uma cidade e outra. Um exemplo, né? São quantos quilômetros? Então, no finalzinho da página 120, tem uma perguntinha. Vamos ver qual é. Você sabe qual era o seu comprimento quando você nasceu? Com certeza, seu comprimento vai ser dado em centímetros. Você tinha, sei lá, 50 centímetros, 40 centímetros, enfim, né? Você pode descobrir perguntando a um adulto que cuida de você ou consultando a sua carteira de saúde ou carteira de vacinação. Provavelmente, o responsável de vocês, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, tia, não vão se lembrar exatamente quanto era o seu tamanho, né? Mas quando a gente nasce, no hospital tem um registro que os médicos, os enfermeiros fazem e anotam quantos quilos a gente nasceu, qual o tamanho que a gente nasceu, né? No caso, como a gente acabou de aprender, centímetros, né? O recém-nascido, quando ele nasce, ele é medido em centímetros. Então, se vocês estiverem curiosos, né? Peçam ao responsável de vocês, né? Enfim, o pai, a mãe, para consultar essa carteira de vocês, a carteira de vacinação, enfim, o registro, né, de qual vocês nasceram. E aí vocês vejam quantos centímetros vocês nasceram, tá? Aí na próxima aula, eu vou querer saber, tá? Mas, gente, se vocês não tiverem, sei lá, se o responsável de vocês não souberem onde é que está o registro de nascimento de vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa como tá mesmo.
tá? Aí, próxima aula, na sexta-feira, como vai ser aula ao vivo, a gente conversa para ver se vocês, de fato, procuraram saber com quantos centímetros vocês nasceram, né? A gente conversa. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Caso vocês não tenham compreendido alguma coisa que eu falei, caso vocês estejam em dúvida de alguma coisa, então, próxima aula na sexta-feira, como será ao vivo, vocês perguntem, tá certo? Qualquer coisa anotem a dúvida, a pergunta, e aí a gente conversa na sexta-feira. Combinado? Então, próxima aula, na sexta-feira, no caso, nossa aula ao vivo, né? Eu vou continuar com as medidas de distância, falando de velocidade. Qual é a medida que a gente utiliza para poder falar de velocidade, né? Por exemplo, velocidade de carro, né? Enfim. E é isso, gente. Até a próxima.